Flamengo contratando o jogador de Jorge Jesus, rapaziada. Mas que história é essa, Pedrão? Vou explicar aqui pra vocês, vamos bater um papo sobre isso, vamos falar também sobre desfalque pesado no Flamengo para essa partida contra a equipe do Vasco da Gama amanhã às 8 horas da noite. Vamos comentar aí sobre várias e outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral, se inscreva no canal. Tem um botão aqui embaixo, tá escrito inscrever-se. Clica nele, mais de 70%, 80% das pessoas assistem o canal e não estão inscritas. Então vamos mudar isso. Se inscreve, aciona o sino, deixa seu like. Deixou o like? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e falando primeiramente com foco nessa partida de amanhã contra a equipe do Vasco. Roger Sampaoli, o técnico argentino do Flamengo, tem um grande objetivo: mudar o seu aproveitamento em clássicos no comando do Flamengo. Tá aí, Sampaoli tem 44,4% de aproveitamento em clássicos no comando do Flamengo. Até o momento foram 3 clássicos estaduais sobre a batuta do técnico argentino, uma derrota para o Botafogo, um empate com o Fluminense e uma vitória sobre a equipe do Fluminense. Portanto, vamos torcer o Flamengo, que nesse ano, né, tem dado mole em alguns clássicos, sobretudo com o Vitor Pereira, perdeu para o Vasco, perdeu para o Fluminense 2 vezes, uma de forma vexatória. Então vamos torcer, né? Venceu o Botafogo com a base no Carioca. Vamos torcer para que esse panorama mude completamente, o Flamengo vire a chave e afunda de vez o Vasco na zona da degola. Vale lembrar que nesse momento o Vasco é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, tá? E olha, esse jogo contra o Vasco é muito importante porque o Botafogo, que é o líder do campeonato, perdeu ontem pro Atlético Paranaense. Então é a chance do Flamengo. Flamengo aí que tá a 8 pontos atrás do Botafogo. O Flamengo precisa diminuir essa vantagem para 5 pontos. Então é muito importante essa vitória na segunda-feira. Clássico Flamengo e Vasco, segunda-feira. Ó, parabéns para quem teve essa grande ideia de botar Flamengo e Vasco pra segunda-feira. É brincadeira, jogo é pra domingão, 4 horas da tarde, ou então 6 horas da tarde, mas tá tranquilo, pelo menos nossa segunda aí vai ser bastante agitada, rapaziada. Bom, os jogadores do Flamengo finalizaram hoje pela manhã a preparação para o confronto contra a equipe do Vasco no CT Ninho do Urubu. Sampaoli comandou a sua última atividade em alta intensidade para a preparação para esse confronto contra a equipe Cruz Maltina. Vai lembrar que amanhã tem mais um treino mais tático, mostrando vídeo, treinando bola parada, sem muita intensidade, para destrinchar os pontos fracos da equipe do Vasco, que são bastantes pontos fracos, não à toa, é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. Então o Sampaoli tem muito a trabalhar aí para conseguir vencer a equipe do Vasco, tá? Bom, tem alguns problemas no time do Flamengo que a gente vai começar a entrar agora nesse mérito. Tá aqui, ó, matéria do Léo José do Coluna do Flamengo. O desgaste do time titular do Flamengo contra o Fluminense ainda é motivo de cuidados por parte da comissão técnica. Foi um jogo muito intenso, foi um jogo que os atletas do Flamengo se entregaram 1000%, né? Então não tem que cuidar desse desgaste para que não ocasione novas lesões. Aí tá aqui, ó. Não à toa, quem começou o Fla-Flu de quinta deu apenas uma volta no campo do Ninho do Urubu nesse domingo. Com os reservas é diferente. Portanto, aqueles atletas que participaram, né, teve a folga na sexta-feira, no sábado treino normal, hoje treino normal, mas sempre pegando ali de forma moderada, claro, para que não desgaste os atletas pro jogo, né? Tem que ter intensidade também do jogo aí contra a equipe do Vasco. O Globoesporte.com, né, o grande Fredão, Fred Gomes, publicou uma matéria dizendo que o Gabigol, rapaziada, não foi a campo e é dúvida para o clássico entre Vasco e Flamengo. Tô falando Vasco e Flamengo porque o mando de campo é o do Vasco. Teve até um companheiro que me perguntou nos comentários: Pedrão, por que você falou que vai ter mais torcida do Vasco que torcida do Flamengo, sendo que vai ser misto? Flamengo e Vasco fizeram um acordo. Porque a carga de ingresso foi liberada primeiramente para a torcida do Vasco.
Então, naturalmente, se os vascaínos quiserem ir ao jogo, eles vão comprar ingressos mais rápidos que a torcida do Flamengo. É setor misto, mas, por exemplo, abriu só para eles. Um exemplo. Eles esgotaram o setor misto. Não tem o que a gente fazer. Setor sul é do Vasco, setor norte é do Flamengo e setor misto é setor misto. Pelo que eu tô vendo aqui, a torcida do Vasco tá meio desconfiada. Não parece que não vai lotar o estádio. Então pode ser que a torcida do Flamengo lote, né, o setor misto e também atrás do gol do setor norte. Claro, é um jogo segunda, 8 horas da noite. Não acredito que o Maracanã vai estar lotado, 60, 70 mil pessoas. Jogo segunda, 8 horas, meus amigos. Tem que entender o lado também do trabalhador brasileiro, tá? Aí tá aqui a matéria, gente. Autor do segundo gol da vitória no Clássico da última quinta-feira, o camisa 10 deixou o Fla-Flu mancando bastante. Léo Pereira também não participou da atividade de hoje. Tá aí, ó. O zagueiro Léo Pereira foi substituído nos 2 últimos jogos por conta de uma pancada sofrida no joelho direito durante o empate com 1-1 contra o Cruzeiro, tá? Vale lembrar que antes mesmo do Gabigol fazer o gol no Fábio, ele já estava ali mancando. O Sampaoli já havia feito as 3 paradas, né? Não tinha feito as 5 substituições, mas já tinha feito as 3 paradas. Ele dá a entrevista, ele faz o gol, depois do jogo ele dá a entrevista pro Eric Faria e segue mancando pro vestiário. A câmera da Globo pôde flagrar essa situação. Aí tá aqui, ó. Gabriel limitou-se a trabalhos na fisioterapia nesse domingo e o treino de segunda-feira, que será realizado pela manhã, vai definir se o jogador participará ou não do Clássico dos Milhões. Pedro, que não foi utilizado no Fla-Flu, está apto e deve ser o substituto natural do Gabigol em caso de desfalque confirmado. Caso o camisa 10 tenha condições, há a possibilidade também dos dois atuarem e jogarem juntos contra o Vasco. Isso também não está descartado, tá? Então, assim, o Pedro, a gente nota ele às vezes meio desanimado, sabe? Chateado, porque nos bastidores da Flá TV tem algumas imagens, né, dele, todo mundo comemorando, ele meio na dele ali, né? Mas, cara, tem jogo pra caramba. O Flamengo tá na Copa do Brasil, o Flamengo tá na Libertadores, o Flamengo tem não sei quantas rodadas, 30 rodadas ainda de Campeonato Brasileiro, então vai ter jogo pra todo mundo. Vai ter jogo que vai ser Gabigol e Pedro, vai ter jogo que vai ser só o Pedro de repente, vai ter jogo que vai ser só o Gabigol, né? Tudo depende da estratégia do técnico pro jogo. Então acho que ele precisa entender isso. Tenho quase certeza que o Pedro vai ser titular nessa partida, tá? Atualização também sobre o Everton Ribeiro, que voltou de lesão no confronto contra o Fluminense. O meia armador do Flamengo está sob cuidado especial da comissão técnica. Vale lembrar que o meia jogou no sacrifício contra o Fluminense e ainda não está 100% fisicamente. Ele jogou alguns minutos ali, foi importante, até porque o Everton Ribeiro é um atleta que tem a capacidade de cadenciar o jogo, diminuir a velocidade do jogo, que era interessante para o Flamengo naquele momento, que vencia a partida, manter um pouco a posse de bola. Entrou alguns minutos e foi bem e deve ser relacionado contra o Vasco, só não sei se deve começar jogando, até porque ele ainda não está 100% capaz das suas plenitudes físicas, beleza? Gente, vamos entrar agora no mercado de transferências, meu parceiro. Já vamos falar sobre reforço também, mas antes quero atualizar com vocês aí uma situação do Marinho, informada aqui com exclusividade pelo portal Coluna do Flamengo. Diretoria do Flamengo se irrita diante de postura de Marinho em negociação com o São Paulo. Os dirigentes rubro-negros entendem que o atleta e o seu staff estão criando dificuldades para que o Flamengo aceite as suas imposições. E uma das imposições do Marinho é o seu salário, que é um salário alto. São Paulo já avisou que não vai pagar, tá tentando fazer um rateio aí, uma vaquinha com o Flamengo. Ó, você paga tanto, a gente paga tanto, contrato de empréstimo até o final do ano e depois ele assina com a gente com as nossas condições, ou então vai embora se não aceitar as nossas condições. Então tá um entrave danado. Não vou julgar o Marinho por isso, tá? Eu quero que o Marinho saia do Flamengo, mas o Flamengo fechou um contrato com ele, tá até o fim do contrato de dezembro, que ele vai receber tanto, o cara não quer abrir mão de receber, meu amigo. Então ou o Flamengo paga os salários do Marinho até o final do ano e rescinde com ele, ou faz um rateio com o São Paulo e empresta pro São Paulo, ou então mantém ele lá no Flamengo pagando salário sem jogar, afastado,
o que eu acho que vai ser até prejudicial para ele. Mas eu não vou julgar o Marinho, até porque o culpado foi a diretoria do Flamengo de fazer esse contrato com esse salário robusto para um atleta que até hoje não rendeu o esperado, tá? Gente, Ronaldo Angelim, ídolo do Flamengo, na minha opinião, o magro de aço, autor do gol do título do Flamengo brasileiro de 2009, publicou uma foto nas redes sociais com a camisa de simplesmente Georgian de Arrascaeta. Tá aí, meu parceiro. O Arrasca repostou aí a imagem do Angelim. O Angelim marcou o Arrascaeta no seu Instagram e o Arrascaeta repostou e escreveu fenômeno, botou uma palminha, botou um terno. Bem bacana nessa interação de ídolos atuais com ídolos do passado do Flamengo. Eu lembro até hoje do gol do Ronaldo Angelim de cabeça, né? Eu era uma criança ainda, 2009, tinha ali os meus 12, 13 anos de idade, eu comemorei muito, eu tava vendo esse jogo no prédio em que o meu avô e minha avó moravam, meu tio vascaíno secando o Flamengo começa perdendo e vira o jogo. Realmente foi uma felicidade assim absurda aquele campeonato brasileiro, tá? Gente, adversário do Flamengo na próxima quinta-feira, jogo decisivo e importante pela Copa Libertadores da América. Racing vence no campeonato argentino a equipe do Banfield por 2-0 no estádio El Cilindro. Vai lembrar que o Racing vinha passando maus bocados aí no campeonato argentino, mas parece que está recuperando a boa fase e é esse o motivo também, né, do Flamengo poupar alguns atletas. Se o Gabigol realmente tá fazendo fisioterapia, sentiu, acho tudo bem, é um clássico contra o Vasco e tal, vale 3 pontos, o Flamengo precisa vencer para diminuir a vantagem contra o Botafogo, para afundar o Vasco também, mas a gente tem um jogo importantíssimo na quinta-feira, serão 3 jogos em 6 dias, Vasco segunda, na quinta o Racing e no domingo o Grêmio, então precisa mesclar e o Flamengo tem elenco para mesclar, não faz sentido você ter um elenco tão robusto como o do Flamengo, gastar uma grana que o Flamengo gasta se não for para mesclar atletas. Então acho que o São Paulo está certo nessa decisão, o Racing vem crescendo no Campeonato Argentino e a gente precisa muito dessa vitória contra a equipe do Racing, tá? Gente, o De Arrascaeta, durante o programa Resenha de Craque na Flá TV, eu já até conversei sobre algumas aspas dele nesse programa, mas eu assisti o programa completo hoje pela manhã e reparei que ele deu uma jantadinha na imprensa aí também, falou que os jornalistas ficam criando mentiras para conturbar o ambiente do Flamengo, então foi meio que pela linha do Gabigol ali, né, em relação às críticas à imprensa depois do vazamento de notícias de que haveriam grupos, tribos, panelas no Flamengo, matéria escrita pelo Fred Gomes e Eric Faria, que eu também não julgo os companheiros, eles inventaram isso, pode aumentar? Pode, mas inventar, aumenta, mas não inventa, né? Vamos ser bem sinceros aqui, a gente sabe que de dentro do Flamengo vaza cada coisa, vaza inclusive escalação, estratégia de técnico. Gente, o Jorge Jesus tomou-lhe uma lapada de 3-0 no campeonato turco, rapaz. E se sagrou vice-campeão, perdeu pro Galatasaray por 3-0. O Galatasaray se sagrou campeão turco. E durante a partida, o Cartoloco, ou então o amigo do Cartoloco, sei que eu vi esse vídeo lá no Cartoloco, começou, ele tava perto, o rapaz, vou postar o vídeo aqui pra vocês, ó. Vou botar o vídeo aqui pra galera ver. Ele tava perto do banco de reservas e começou a gritar pro Jorge Jesus. Olha o que ele gritou. Volta pro Flamengo, Jesus! É o Cartoloco mesmo. Vai pro Flamengo! Volta pro Flamengo, Flamengo, Jesus! Pro Flamengo, Jesus! Ei, Jesus, vai pro Flamengo, Jesus! Ei, Jesus, volta pro Flamengo! Vocês viram que ele riu? Opa, até bati aqui. Vocês viram que ele riu, rapaz, né? Volta pro Flamengo e ele deu uma risadinha ali pro Cartoloco, né? Realmente muito engraçado o vídeo aí. Créditos ao amigo Cartoloco, cara. Mas Jorge Jesus agora no Flamengo eu acho complicado. Ele vai disputar ainda a Copa da Turquia. Tem a possibilidade de vencer o título da Copa da Turquia. Mas se o São Paulo engrenar, realmente
vai ficar difícil o mister aqui no Flamengo, rapaziada. Vamos falar sobre reforço agora, a matéria escrita aqui pelo jornalista Fred Gomes. Há um mês da abertura da janela, Flamengo segue em busca por zagueiro destro, rapaziada. Olha aí, prioridade para a próxima janela é o meio-campo, mas o argentino Sampaoli, que gosta demais do Lucas Veríssimo, quer defensor de idade média de olho na longa temporada. Tá aí o Flamengo que prioriza reforços para o meio-campo. Agora Sampaoli também quer reforços para a sua zaga e quer um zagueiro destro, tendo em vista que o Flamengo já tem o Léo Pereira, que é um zagueiro de perna esquerda, rapaziada. Aí tá aqui a matéria, ó. Lucas Veríssimo do Benfica é um dos preferidos de Sampaoli, que o treinou no Santos em 2019. Inclusive, o Lucas Veríssimo vai pro Benfica a pedido do Jorge Jesus, tá? Aí tá aqui. O Flamengo, porém, preocupa-se com o histórico de lesões do atleta de 27 anos e mapeia outras opções de jogadores que sejam destros e tenham faixa etária semelhante ao ex-atleta santista. É bom frisar que Veríssimo segue no radar e é muito bem avaliado no aspecto técnico e tático, mas o Flamengo quer apresentar alternativas da mesma prateleira para Sampaoli. Em 2020, quando foi para o Atlético Mineiro, o argentino tentou também tirar o zagueiro do Santos. Veríssimo quer voltar ao Brasil para se reaproximar da seleção brasileira e, segundo a imprensa portuguesa, o atleta também teria conversado com a equipe do Corinthians. Embora o elenco conte com 5 zagueiros, Pablo deve ser negociado. Rodrigo Caio, pouco utilizado pelo Sampaoli, com histórico repleto de lesões, também tem o seu final de contrato nessa temporada, não deve renovar, tá? E aí, né, perderia 2 zagueiros, então o Flamengo já estaria pensando lá na frente. Aí tá aqui, ó, buscando por rejuvenescer o grupo. Com a missão de fazer uma gradual reforma do elenco do Flamengo, Sampaoli tem olhado especialmente para atletas com menos de 30 anos, ou seja, atletas que já têm uma trajetória significativa no futebol, com experiência e com interesse em disputar grandes títulos. A questão é comprovada em buscas para outras posições. Tá aí, ó, Luiz Araújo, que é um jovem jogador, no entanto tem 27 anos de idade. O Alan e o De La Cruz, ambos para o meio-campo, têm 26 anos de idade. São atletas de perfil jovem, mas não tão jovem, são jovens com experiência. Digamos assim que atletas no auge da sua forma física, que a ciência fala que é entre os 26, 27, 28 anos de idade, o auge da forma física do jogador. Tá? Então tá aí o Flamengo tentando buscar a contratação do Lucas Veríssimo, não tem nada certo, não tem proposta ainda, tá? O jornal Record de Portugal também destaca, para você ver que não é uma notícia mentirosa, e o Fred Gomes não dá notícia mentirosa, tá? O jornal Record de Portugal também publicou essa matéria, tá aqui, ó. Flamengo entra na corrida por Lucas Veríssimo. Jorge Sampaoli quer tirar o zagueiro do Benfica, rapaziada. Cara, tá aí, ó. Vai lembrar, o Benfica na época, quando contratou o Lucas Veríssimo, em 2021, investiu 6,5 milhões de euros, tá? O Lucas Veríssimo chegou a ser titular do Benfica, chegou inclusive a ser convocado para a seleção brasileira, entretanto não continuou como titular porque teve essa grave lesão no joelho, teve uma lesão grave no joelho direito, uma entorse no joelho direito, então é isso que preocupa na avaliação do Flamengo. Aí tá aqui no coluna do Flamengo, Benfica define condição para negociar Lucas Veríssimo com o Flamengo. Vamos ver qual é essa condição. Tá aqui, ó. Solicitando um zagueiro destro e tendo Lucas Veríssimo na briga, o Flamengo esbarrou na condição imposta pelo Benfica. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Flamengo, a diretoria do Mengão consultou o jogador e recebeu a resposta de que o clube português só aceita liberar com um empréstimo com uma compensação financeira. A exigência, no entanto, não agradou o Flamengo, rapaziada. Se for para pagar, que seja que pague, que ele venha em definitivo, né? Também acho que não faz tanto sentido essa situação de investir no empréstimo, né? Paga e vem logo
definitivo, né? O Benfica na época investiu aí 7,5 de euros, 6,5 de euros, né? O Flamengo tem várias contratações aí, até mais que isso. Enfim, vamos ver aí o que vai seguir. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe seu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.